Nós vamos dar início a mais uma das nossas semanas teológicas e essa semana teológica tem um interesse muito especial de trabalhar um assunto que nós, como pastores e líderes da Iba Viva, temos nos preocupado, conversado bastante sobre o tema, que é a importância do preparo de líderes, né? E isso tem sido um ponto da nossa preocupação, do nosso empenho, do nosso trabalho. A gente tem, com a graça do Senhor, percebido um crescimento na Iba Viva em algumas áreas, e isso a gente entende que é uma dádiva do Senhor, é algo que Ele está dando para nós, e porque Ele nos está dando isso, a gente também vê a necessidade de um empenho maior, de uma resposta da nossa parte, quer dizer, nos prepararmos melhor para aquilo que Ele está fazendo no nosso meio, como nosso interesse como cristãos e cristãs, não é simplesmente o crescimento numérico, né, do nosso povo, do nosso público, mas o crescimento em conhecimento e graça à imagem de Jesus Cristo. É necessário cada vez mais prepararmos pessoas para o exercício do ministério. Eu gostaria de começar com uma citação de um livro chamado O Perfil do Líder Cristão do Século XXI, de autoria de Henry Nouwen. Antes que me perguntem, esse livro não está à venda ali, ele está esgotado, infelizmente, mas eu quero ler apenas um trecho desse livro e em cima dessa fala de Henry Nouwen eu quero orar com vocês antes de passar a palavra para o André. Ele diz o seguinte: não é suficiente para os líderes e ministros do futuro serem pessoas morais, bem treinados, ansiosas por ajudar seus companheiros e capazes de responder criativamente às questões polêmicas do seu tempo. Tudo isso é muito valioso e importante, mas não é o coração da liderança cristã. A questão central é: são os líderes do futuro verdadeiramente homens e mulheres de Deus, pessoas com um desejo ardente de habitar na presença dEle, de ouvir sua voz, de olhar sua beleza e de provar plenamente sua bondade infinita? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós queremos Te agradecer por este momento que temos em torno da Tua Palavra e onde o Senhor nos dá o privilégio de nos debruçarmos diante de um tema, de um assunto tão importante para nós como Iba Viva, que é a formação de liderança. Pai querido, pedimos a Tua orientação, Pai, para que tudo que for conversado entre nós aqui nessa semana, a começar de hoje, todas as explanações que foram feitas, perguntas e respostas que forem dadas, que sejam orientações do Teu Santo Espírito guiando e conduzindo a Tua igreja. É isso que nós desejamos, Pai, que este crescimento, que tudo que aconteça no nosso meio, seja o Teu movimento e não o nosso. Que caminhemos, Pai, na direção dos Teus sonhos e projetos para nós, e não dos nossos desejos, criados muitas vezes no nosso próprio ego e na nossa própria vontade. Previna-nos, Senhor, diante de todos, Pai, de todas as tentações, de sermos, Pai, pessoas relevantes conforme o mundo. Mas queremos, Pai, ser pessoas sinceras e honestas para com o chamado que o Senhor tem nos dado como Tua igreja. Abençoe, Pai, neste momento o André, que vai nos trazer a palavra, que seja um momento de reflexão contigo, que cada coração aqui, Pai, esteja preparado para receber do Teu Espírito a dádiva da compreensão da Tua palavra. É dessa forma que oramos, Pai, muito gratos a Ti. Amém. 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 Obrigado. Liderança cristã. A gente quer começar uma abordagem, uma semana de estaleiro de líderes e pensar no que a Bíblia nos ensina a respeito de liderança. Se a gente for estudar liderança, a gente vai ter um monte de livros, um monte de material, um monte de palestras, um monte de cursos para lideranças, mas o que nós estamos preocupados é o que a Bíblia nos diz e nos ensina a respeito de liderança. Portanto, a gente vai olhar para a liderança e principal texto ou livro que nós usaremos é o livro de Tito. Paulo escreve cartas às igrejas e ele escreve também cartas a dois pastores, Tito, que era pastor em Creta, e Timóteo, que era pastor em Éfeso. E ele escreve essas cartas para esses dois jovens pastores,
ensinando a respeito de como eles devem se portar como líderes daquelas igrejas. Então, quando a gente lê o texto de Timóteo, a gente tem muita coisa para aprender. E eu quero começar com o texto de Timóteo e Tito, quando Paulo abre a carta ao jovem Tito, que era pastor em Creta. No capítulo 1, verso 1, ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Paulo, e aí ele se apresenta. Interessante que é uma carta, então o remetente ele está dizendo quem ele é e qual é a função dele. Eu sou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E eu tenho uma razão de ser para levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. No primeiro momento ele explica da relação dele e a sua salvação. Eu deixei agora de ser qualquer outra coisa. Eu tinha um título bacana no meio secular, mas eu abdiquei mão de tudo isso porque eu sou servo de Deus. Eu parei de viver a minha própria vontade e passei a viver a vontade de Deus como um servo, como um escravo, como aquele que está sujeito à sua vontade e ao próprio Deus. E depois ele se apresenta dentro da igreja com a sua função. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, eu sou aquele que está ajudando na fundamentação, na formação, da própria igreja. Sou eu que estou fazendo isso agora. Eu estou trabalhando dessa forma. Por que é que eu vivo disso? E ele começa a trabalhar o conceito da liderança, o porquê ele existe. Para levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Vamos pensar em uma definição. Paulo começa dizendo: eu sou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade. Para levar significa que ele tira uma pessoa daqui e leva a um outro lugar. O fato é que ele está levando as pessoas ao próprio Deus. Eu quero que vocês cheguem a Deus, que vocês que são eleitos de Deus, se aproximem de Deus através da fé e do conhecimento da verdade que conduz à piedade. Mas fato é que vocês estão distantes de Deus. Fato é que vocês não estão ainda com o vínculo e a aproximação que de fato vocês deveriam ter. Portanto, todas as vezes que a gente pensa a respeito de liderança e liderança cristã, esse tem que ser o principal conceito dentro da nossa vida. Significa que liderança cristã é todo o cristão exerce ela. Por quê? Na nossa mente, a gente tem o conceito de que o organograma espiritual, celestial, das esferas espirituais, ele se faz da seguinte maneira: você tem Deus, que é a força do bem, o Criador de todas as coisas, e existe uma força opositora a Deus, que é o diabo, os demônios, Satanás, e contra Deus ele debate o tempo todo, e como se a força do bem estivesse lutando contra a força do mal o tempo todo. O problema é que quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente percebe que isso não é verdade. Que não há uma força opositora a Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas, o Deus Supremo. Ele senta no trono do universo e Ele organiza o universo inteiro, porque é Ele quem é o Deus verdadeiro. Por isso não há um outro Deus que concorra a Ele, com Ele. E a Bíblia ainda diz que abaixo de Deus estão aqueles que são de Deus. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Significa que no organograma espiritual, Deus é o Pai e o Criador, abaixo de Deus estão aqueles que são salvos por Deus e os anjos, e abaixo deles estão aqueles que não são salvos e o próprio diabo. Significa que na hierarquia espiritual nós somos maiores do que o próprio diabo e nós somos maiores do que aqueles que ainda não estão em Deus ou não são de Deus. Portanto, a liderança é para todos aqueles que estão em Cristo
exercem em todos os lugares que estão uma liderança espiritual. Todos, sem exceção. Por isso você vai olhar e dizer, irmão, mas dentro de uma igreja existem os flanelinhas e eles são líderes da organização do estacionamento. Aí você vai dizer, existem o Bruno e os seus seguidores, que eles são os responsáveis pela organização das crianças dentro da igreja. Existe o Renan e os seus seguidores, e eles são responsáveis por os jovens e adolescentes da nossa igreja. Existem, aí você pode definir um monte de outros líderes e um monte de outras funções. Você diz, cara, esses caras exercem liderança dentro da igreja. Esses caras exercem liderança dentro do encontro que nós temos como igreja. Mas eles não exercem e não são somente os líderes da igreja, porque os líderes da igreja são todos os cristãos, porque exercem liderança onde estão, porque têm uma função maior do que aqueles que não estão em Cristo. Porque no organograma celestial não é a força do bem, Deus, versus a força do mal, o diabo. O diabo está sujeito aos de Deus, porque está sujeito ao próprio Deus. Então é dessa forma que nós temos que entender. Todos nós exercemos função de liderança. Todos nós. Recentemente, eu ouvi um testemunho da esposa do Silvio Santos. Esqueci o nome dela agora. Iris Abravanel. E ela conta a história de que o motorista dela exerceu uma liderança espiritual tão forte na vida dela que ela se entregou a Jesus Cristo por causa dele. Presta atenção. Uma mulher que dizia no testemunho dela, eu tinha tudo o que eu quis e queria na vida. Mas ainda assim, precisou o meu motorista chegar para mim e me ensinar que mesmo tendo tudo, eu não tinha nada porque eu precisava de Jesus Cristo. Você entende? Todos nós exercemos liderança. Todos nós estamos debaixo do organograma de Deus, no qual nós temos uma função de líder. Não é liderar um grupo dentro das reuniões que nós temos aos domingos, mas é ser líder de fato, aonde quer que Deus nos coloque. Diz que nós precisamos levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Significa que aqueles que ainda não chegaram a Deus, eles precisam chegar. E o que nós precisamos fazer é levar. Isso nos traz um conceito muito grande e que tem que despertar em nós uma realidade, uma maneira de enxergar. Lembra a história do óculos? Um óculos novo. Enxergar a vida de um prisma diferente. Quando você lê, por exemplo, Efésios 2, diz que Ele nos deu vida com Cristo quando estávamos mortos em nossas transgressões. Significa que nós estávamos mortos. O que significa estar morto? Você já parou para pensar o que estar morto? O texto de Gênesis, logo no início, diz que quando o homem pecou, ele recebeu uma advertência de Deus que era um apontamento, não era uma condenação ou um castigo. Quando Deus disse, não coma do fruto, porque se você comer do fruto você vai morrer. O que Deus não estava dizendo é, olha, presta atenção, eu estou dando um castigo aqui. É que nem filho, você não fez a lição, eu tiro de você o videogame por um mês. Não, o que Deus estava falando era constatando um fato. Escuta, eu sou Deus Criador e vocês são criação. Vocês não podem viver uma vida independente de mim, porque se isso acontecer, vocês morrem, porque eu continuo sendo a fonte de vida de vocês. Eu sou o Deus Criador que dou vida a vocês. E quando o homem ele peca, ele quebra o seu vínculo com Deus, o fato é que ele morre. E o estar morto significa que não há mais vínculo, relação nenhuma com Deus. Eu tive uma experiência, meu pai faleceu faz pouco tempo, e para trocá-lo
para levar ao velório, quem fez isso fui eu e meu irmão mais novo. O hospital não queria fazer isso e a funerária também não fazia isso. E foi uma experiência bastante interessante, diferente para mim e para o meu irmão. Eu nunca tinha tido ali um vínculo com um corpo, com um cadáver. Nunca tinha tido aquilo. E nunca mais com alguém próximo meu, como meu pai. Nunca tinha tido uma experiência como essa. E eu confesso para vocês que foi uma experiência com o meu irmão e o meu pai interessante. A gente lembrou de histórias, a gente riu, a gente chorou, mas ele estava ali e ele não vinha mais. Ele não falava mais com a gente, ele não interagia mais com a gente. Eu cheirava o meu pai sempre foi muito, muito cheiroso, e ele, mesmo agora doentinho, ele saía do banho e eu com a cadeira de roda, deixa eu cheirar. E eu cheirava, toda vez ele falava, cheira para ver se eu estou cheiroso. Ele gostava disso. O cheiro do meu pai é uma das coisas que eu mais sinto saudades hoje em dia. E eu olhava para ele e dizia, cara, eu nunca mais, até a volta de Cristo, mas agora já não há mais jeito nenhum da gente conversar. Não tem mais jeito nenhum de eu saber o que o Senhor pensa. Eu não tenho mais jeito nenhum de ver as suas reações, da sua risada. Eu não tenho mais, acabou, morreu. Interessante, como eu fiquei pensando na nossa relação com Deus, e eu disse, cara, o pecado fez isso. Eu já não tenho mais vínculos. Eu já não tenho mais vida. Eu já não tenho mais como ouvir a voz de Deus, eu já não tenho mais como ver o toque de Deus, eu já não tenho mais como sentir o cheiro. Eu estou separado por causa da morte. E dói isso. E dói isso. E dói. O que dói é que com o passar dos dias, você já não ouve mais a voz, já não lembra como é que é. Você já não... E você está ali com toda aquela distância dizendo, se antes eu podia me relacionar, agora nem isso eu posso. E o pecado nos trouxe essa separação fato de Deus. Não há relação. Não há relação. E Paulo, depois da sua conversão, ele coloca um óculos e diz, a minha função é levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento. Eu tenho uma obrigação. Eu não vivo mais com uma outra lente, com outro óculos que não seja levar os caras para próximo de Deus. Para que aonde não tenha vida, possa ter vida novamente. Porque a relação entre eles e Deus havia acabado. Havia terminado. Totalmente distantes. O texto de Tito 3, capítulo 3, versos 3 a 6, ele ainda acrescenta um pouco mais. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando a gente pensa no conceito de que a gente precisa tirar uma pessoa de um lugar e levá-la para outro lugar, o conceito bíblico é tirar a pessoa da morte e levá-lo para a vida. Nós temos que entender que quando a gente olha para este mundo, a gente está lidando com pessoas que têm interpretações totalmente diferentes e distintas em relação a Deus e da sua necessidade de sair deste caminho e ir para o outro. E da mesma forma, como é que eu saio deste caminho e vou para o outro? Por isso Paulo tinha a consciência de que ele precisava interpretar com quem ele estava lidando e o que ele estava tratando para tirar esta pessoa daqui
para aquele lugar. E a gente pode olhar para a Bíblia e enxergar que existem alguns o texto mostra pelo menos 3 tipos de pessoas que existem. A primeira delas, o texto diz: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganando e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. São as pessoas que vivem na irreligião mesmo. É estar distante de Deus, de acordo com o seu prazer, a sua vontade e a sua moral, e deliberadamente dizer: eu não me preocupo com essas coisas, eu vou caminhar nessa direção, e é dessa forma que eu conduzo a minha vida. Uma das parábolas bíblicas que ilustra muito bem esse texto é do filho pródigo. É a postura do filho mais novo, dizendo: pai, me dá a parte que me cabe na herança, porque eu quero gastar de forma dissoluta, eu quero gastar de acordo com o meu próprio coração, eu quero gastar de acordo com a minha própria razão. E ele pega as suas coisas e vai embora. E ele vive de forma que ele estabeleceu a sua própria moral, ele estabeleceu o seu próprio conceito, ele vive de acordo onde o que ele pratica não pesa em nada. Era como se ele não tivesse a responsabilidade de cumprir um código moral onde tem sanções de acordo com as quebras das leis ou das regras. Então eu vivo, e eu gosto da expressão do texto da parábola do filho pródigo, que diz: dissolutamente, ou seja, sem critério nenhum, sem medo nenhum, com a liberdade de querer fazer o que quero fazer, porque na minha cabeça não há condenação nenhuma, não há responsabilidade nenhuma e nenhum tipo de peso em cima daquilo que eu estou fazendo. O filho mais novo, ele vivia dessa forma. Agora, o texto também diz de Tito que quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Tem alguns que vivem na religião. É estar distante de Deus por causa da justiça, da moral criada por si e para si mesmo. Eu vivo de acordo com princípios e valores, dos quais eu acho que cumprindo esses princípios e valores, me torna uma pessoa boa e me leva de qualquer jeito para onde eu acho que tenho que ir para o céu. E esta aqui, na minha opinião, é onde a maior parte do povo continua vivendo. É o conceito da meritocracia, e nós continuamos achando que somos merecedores do que queremos receber. Basta ouvir as nossas orações. As nossas orações sempre são pedidos para Deus de forma descarada para que Deus nos dê aquilo que nós queremos, sem mesmo avaliar se o que nós queremos tem a ver com a vontade do Pai. Significa que a gente fica no pedido como se nós fôssemos merecedores disso. Para ouvir as orações que são feitas nos grupos pequenos. E me responda se a maior parte dessas orações não são pedidos pessoais, de benefícios próprios, que muitas vezes não agregam nada ao reino, a não ser uma satisfação pessoal. E eu acho interessante a ousadia da gente chegar diante de Deus pedindo que Ele nos dê isso, porque o que está por trás da nossa oração é que nós merecemos isso. Nós merecemos isso. Porque eu crio para mim mesmo um conjunto de regras e valores que eu tenho que os cumprir, que os cumprindo, eu receberei de Deus a promessa da vida eterna, da salvação, ou seja lá. Recentemente uma pessoa me procurou dizendo: eu tenho uma amiga que eu preciso que você me explique uma coisa. Ela é muito boa. Ela é muito voltada para os outros. Ela cuida dos outros de uma forma absurda. Ela abre mão e tem feito um trabalho gigantesco de alimentar gente carente e uma série de outras coisas. Essa moça, eu não preciso chegar para ela e falar que ela precisa de salvação. Disse: precisa. Precisa sim. Por uma razão simples. Basta você perguntar para essa moça: o que é que lhe dá o direito de passar a eternidade com Deus? Se ela responder
que é por causa do código moral que ela criou, dos valores e princípios estabelecidos por elas, onde ela tem feito coisas boas e positivas, e o resultado de tudo isso é que no saldo ela está com muito mais ganho do que muito mais. Você pode ter certeza que ela ainda não conheceu Jesus Cristo, ela está fazendo por causa da religião. Ela precisa de Jesus Cristo. Sabe quem vivia assim? O filho mais velho, na parábola do filho pródigo. Ele estava dentro da casa do pai. Ele cumpria tudo o que o pai mandava. Ele cuidava das coisas do pai. Ele fazia com que as coisas do pai crescessem e ele pudesse desenvolver e assim por diante. Mas era alguém que não era convertido ainda ao próprio pai, porque não soube se alegrar com a alegria do pai. Que quando o pai se alegrou porque o filho mais novo havia voltado para casa, no conceito de moral dele, era imoral o que o pai estava fazendo, porque ele, no seu conjunto de leis e regras, sempre fizera tudo o que o pai queria. Portanto, existe aqueles que vivem na irreligião, existem aqueles que vivem na religião, mas também existem aqueles que vivem no Evangelho, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou. É aquele que se aproxima de Deus ciente, crendo que nada fez por merecer ou para ser salvo, que o seu código moral, ou a sua falta de um código moral, não o levou a lugar nenhum, e ele estava morto. Ele não tinha vínculos, ele não podia se relacionar, ele não podia expressar nada, ele não podia ouvir, nem mesmo falar, muito menos enxergar o próprio Pai. Mas ele teve vida. Ele entendeu que ele foi salvo, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou. Ele nos salvou. É o conceito de entendi. Eu estava morto no meu próprio pecado. Então eu tenho que tirar essa pessoa daqui e levá-la para lá. E quando eu chego lá, eu sei que só cheguei por causa do próprio Cristo. Gosto do texto que diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus. Até a salvação é coisa de Deus. E aí eu não vou entrar no mérito da eleição, mas os eleitos de Deus é o movimento do próprio Deus. É Ele quem nos tira, Ele que nos leva. É Ele quem traz a disposição para aceitar ou não. A verdade é que nós estamos longe de Deus e nós precisamos levar até Deus. Levar até Deus. Você consegue enxergar isso? Você consegue levantar amanhã, quando você for para o emprego, olhar para o teu chefe e dizer: cara, este cara precisa ser levado a Deus. O teu colega de classe, e você olhar para ele e dizer: este cara precisa ser levado a Deus. Olhar no teu condomínio e chegar à conclusão de que ele precisa ser levado a Deus. Você olhar para a tua sogra e dizer: essa está bem onde ela está. Não precisa levar a lugar nenhum. Interessante isso, né? É a consciência de que há um morcego voando nessa sala e vocês estão prestando muito mais atenção no morcego do que em mim. Não é de mentira, Lu. É uma andorinha, gente. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus. Para levar os eleitos de Deus. O que é ser liderança? Todos nós exercemos liderança. Liderança é levar os eleitos. É conduzir os eleitos. É direcionar os eleitos.
é dar o caminho necessário para esses caras. Segunda coisa, além de uma definição, um poder. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. O que é a fé? Interessante que a gente gosta de definir fé de um monte de jeito, né? É a certeza das coisas que não se veem. É aquele cara que fecha os olhos e anda no escuro e nunca vai tropeçar. É o cara que tem o poder de virar e dizer, o mar vai se abrir, e se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas, porque eu vou romper em fé, porque eu tenho a fé de que as coisas serão feitas de forma milagrosa. E eu fico pensando, dizendo, será que fé é isso? Fé é essa certeza de que eu viro, e eu lembro de um sujeito contando de que ele chegou e disse, eu preciso pedir um carro novo. Foi na frente da concessionária dele, olhou para o carro novo e disse, eu reivindico de Deus um carro novo. Diz que o patrão, o dono da concessionária saiu e falou assim, escuta, eu estou olhando você olhar para o carro e levantando o dedo, o que é que você está fazendo? Ele falou, estou reivindicando de Deus este carro. Ele falou, é mesmo? É. E como é esse negócio? Eu quero que Deus me dê este carro. E aí, como é que Deus vai te dar esse carro? Eu não sei. Então vem cá, senta aqui, faz uma proposta para mim. Tá bom, vou fazer uma proposta para você. Dou tanto de entrada e parcelo em não sei quantas vezes. Eu falei, e aí? Deus me deu o carro. Você pagou? Paguei. Que bacana. Esse conceito de entender que todas as coisas boas vêm do Pai da Luz. Mas eu chegar na frente da concessionária com o dedo em riste e dizer, eu reivindico um carro, vou dizer, tá bom. Que promessa é essa? Que Deus há de suprir todas as nossas necessidades segundo a riqueza e glória dele, beleza. Mas também tem uma promessa que diz o seguinte, que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Por que você não levanta o seu dedo e diz, eu reivindico para mim uma perseguição? Porque, mais uma vez, o seu conceito de mérito é em cima do seu bem-estar, daquilo que você quer. E fé não é isso. Fé não é eu chegar e dizer, eu vou andar sobre as águas e eu vou romper em fé. Fé é diferente. É o verdadeiro poder de Deus para a salvação. É eu entender que eu estava morto e de repente eu passei a ter vida. Isso é fé. É fé para a salvação. É entender que não há nada que eu poderia fazer para ser salvo, mas de repente eu fui salvo, porque Cristo me salvou. Eu gosto do conceito do poder, quando Romanos 1,16 diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Eu sempre conto a história de que quando a gente olha para o Evangelho, a gente pode enxergar o Evangelho de várias formas, diversas. Primeiro, como um próprio papel. O Evangelho, é um papel onde você coloca ali uma história. Você ouvir de que o Evangelho é Jesus Cristo que nos salvou e que é um Deus que desceu dos céus e veio ao nosso encontro, que veio para morrer por nós. Você lê as histórias bacanas de que um anjo apareceu para os pastores dizendo, hoje vos trago boas novas de grande alegria, nasceu Jesus Cristo Salvador. Quer dizer, puxa vida, que histórias bacanas, e eu vou ler essas histórias. Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eu todos os dias gostava de fazer duas coisas. Eu contava uma história que eu inventava a respeito de qualquer coisa. Eu sempre dizia para ele que eu tinha um amigo chamado Rodolfo, era um rato, e eu e o Rodolfo nós fomos para a Lua, nós participamos de guerra, nós fizemos um monte, contava um monte. E o Felipe até hoje acha que o Rodolfo existe, de fato. Ele até hoje acha, ele tem convicção. De vez em quando ele pergunta, pai, Rodolfo está bem? Eu tive que contar para o Felipe que o Rodolfo morreu para ele acreditar em outras coisas. Mas eu também sempre contava as histórias da Bíblia. Eu gostava de sentar e contar, antes deitado com eles na cama, de contar uma história. Interessante é que a gente pode chegar na Bíblia e olhar para o contexto da Bíblia e ver, a Bíblia, ela pode conter histórias, como existem a do Rodolfo, meu amigo rato, como existem a de Jesus e várias pessoas. Eu posso ler a Bíblia como um conteúdo de
de papel, onde existe ali histórias interessantes. Eu posso ler a Bíblia porque ela também contém princípios, e princípios saudáveis. Eu sempre conto para todo mundo dizendo o seguinte: escuta, você pode não acreditar na Bíblia, mas se você ler a Bíblia e você praticar os princípios que estão na Bíblia, eu garanto para você que o seu casamento melhora. Eu garanto para você que você vai ser uma pessoa melhor dentro do seu emprego. Eu garanto que você vai conseguir se relacionar muito bem, porque princípios do perdão, princípios do cuidado do próximo, princípios se você é um cara glutão e vai para uma festa e enfia uma faca na garganta para você não dar vexame, até princípios de boas maneiras a Bíblia contém. Então princípios tem, e que você vai viver melhor do que você vive sem esses princípios, com certeza. Eu posso ler a Bíblia e enxergar esses princípios. Agora, ela também tem promessas. Eu posso enxergar a Bíblia de que ela tem uma condição diferente. Uma condição de que se eu viver determinadas coisas, eu vou receber determinadas coisas. E a gente gosta das promessas porque as promessas nos fazem bem. Elas enchem o nosso coração. Porque nós sempre seremos mortos. Porque a grande característica do morto é que ele busca o próprio interesse. Porque a principal razão do pecado ter entrado na nossa vida foi deixar de buscar o interesse de Deus para viver o próprio interesse. E a gente replica isso no nosso relacionamento com Deus, onde a gente estava o tempo todo buscando o próprio interesse. Interessante de ver. Significa que há promessas na Bíblia. E se eu viver essas promessas, esses princípios, eu vou colher aquelas promessas. Eu vou desfrutar de coisas positivas. Eu vou ter garantias para mim. Então me é interessante muitas vezes olhar parte da Bíblia e seguir em cima dela. Mas a Bíblia é mais do que isso. Além de papel, princípios, promessas, ela também é poder. Ela contém o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Presta atenção, é poder para a salvação. É poder para a salvação. Cara, como essas coisas começam a mudar. O que é ser líder? Ser líder é levar uma pessoa até Deus, por intermédio da fé. E o que é a fé? É o poder para a salvação. É o poder para a salvação. E a gente confunde muito isso, porque a gente fala, fulano tem fé. O que é fé? Ele tem uma oração poderosa. Você liga para ele, você pede coloca o seu, como chama? Pedido de oração e ele vai orar. O Gui tem umas 3 tias aqui da igreja que ele pede oração pela situação matrimonial dele. Ele acha que essas tiazinhas têm fé para isso. Interessante da gente pensar como a questão da fé tem muito a ver com aquele que tem as suas respostas de oração alcançadas. É ou não é? Mas a Bíblia diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. É o poder de Deus para salvação. É tirar a pessoa da morte e levar essa pessoa para a vida. Por isso eu direciono a pessoa a Deus por causa da fé. Da fé. Presta atenção no texto de Romanos 1,16 também. Não, perdão, o texto está errado. Puxa, esqueci de escrever. Depois eu passo para vocês a referência. Oro para que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que é o poder de Deus? O poder se resume ao seguinte: pelo Espírito, Cristo habita no coração de vocês, e assim vocês conhecem o amor, e conhecendo o amor, vocês se tornarão pleno em Deus. Prestou atenção no movimento do texto? Oro para que
Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. O poder de Deus, ele vem por meio do Espírito de Deus. Ele vem. E aí o que o faz? Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Fé tem a ver com o poder de Deus, que é o poder para a salvação. O Espírito vem e Cristo habita no coração da gente. Desta maneira, nós conhecemos o amor e nos tornamos plenos em Deus. Olha que coisa. Significa que se antes nós estávamos vazios de Deus, agora o Espírito e Cristo, eles nos tornam plenos em Deus. Repletos, completos. Para que existe a fé? A fé existe para me deixar pleno em Deus. Para que Cristo habite ricamente no meu coração. Para que tudo isso aconteça através do Espírito. A gente sempre traz um texto que diz: Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mais uma vez, o poder opera em nós, e Ele vai fazer infinitamente mais em nós. Não tem a ver com as minhas coisas, com aquilo que eu desejo, mas tem a ver com Cristo em nós. Em nós. É um óculos totalmente diferente. Eu começo a enxergar que salvação é estar pleno de Deus, porque antes eu estava morto e Deus é a vida. E a partir de então eu sou pleno de vida, do seu interior fluirão rios de água viva. Por quê? Porque agora Deus habita em mim, no meu coração, por intermédio do Espírito Santo, e eu agora estou pleno de Deus. Pleno de Deus. O que é ser líder? Ser líder dentro da igreja não é saber conduzir um pequeno grupo. Ser líder dentro da igreja não é saber ser o melhor anfitrião de pequeno grupo. Ser líder dentro da igreja não é saber estacionar um carro como flanelinha. Ser líder dentro da igreja não é ser alguém que sabe de uma forma incrível tocar um violão aqui na frente e dirigir o povo. Ser líder dentro da igreja não é o cara que sabe filmar e que sabe dirigir a toda a organização para que o culto seja bacana. Ser líder dentro da igreja não é aquele que ensina no crescer. Ser líder dentro da igreja não é a pessoa que vem e administra e conduz o Celebrando a Recuperação todas as quartas-feiras à noite. Ser líder dentro da igreja é entender que eu tenho um cargo espiritual aonde eu vou levar as pessoas até Deus por intermédio da fé. A fé é o poder de Deus, é aquela capacidade de entender que eu sou salvo. A fé, ela vai além da questão da convicção. A fé me faz crer que o Evangelho de fato é quem me salva. A história e o conteúdo do Evangelho é o que promove salvação. Eu estava morto, o meu pecado me fez morto, eu não tinha soluções. Por mais que eu criasse um código moral e por mais que eu vivesse esse código moral, continuaria me levando a lugar nenhum, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Este é o poder. É saber que eu estava morto e agora eu estou vivo. É entender que o Evangelho traz essa capacidade. E a fé é esta compreensão. Por que é que eu sou salvo? Eu sou salvo por causa de Cristo. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, me perguntarão. E qual é a resposta?
Foi graça. Superabundante graça. Por que é que eu fui salvo? Pela graça. Superabundante graça. Porque um morto não pode se salvar. Um morto não mexe a mão. Um morto não ouve. Um morto não fala. Um morto não escuta. Um morto não pensa. Um morto não tem condições nenhuma de se salvar. E por mais morto que eu estivesse pensando que poderia ter salvação, eu não consigo me salvar, mas a graça me alcançou. A graça me salvou. Ele me deu vida, estando eu morto no meu próprio pecado. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. É a fé em Cristo Jesus. Que o que Ele fez é suficiente para que eu tenha vida. E a gente precisa liderar. Trazer isso daqui para cá. Trazer essas pessoas daqui para cá. E me preocupa muito, porque eu acredito que muita gente ainda não entendeu isso. E muita gente dentro da própria igreja ainda não entendeu isso. Jesus mesmo disse, muitos de vocês vão chegar na minha presença dizendo, eu estabeleci o meu código moral. E em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a resposta de Jesus vai ser, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Que palavra dura. Significa que tem muito morto frequentando igreja. Tem muito morto criando para si códigos morais e que viverão de acordo com esses códigos morais, sem nunca ter experimentado a fé, o poder de Deus para a salvação. De entender que um morto pode vir à vida. Muita gente continua dentro de igreja nessa mesma condição. Pessoas que não foram transformadas ainda. Pessoas que continuam com um vazio existencial absurdo. Pessoas que não trouxeram para si a vida em Cristo Jesus. Que continuam apegadas nos seus valores e nas suas regras. E muita gente vivendo até de forma dissoluta como o filho mais novo. Mas ainda não entendeu. Qual é a nossa função? A nossa função é liderar. É tirar a pessoa daqui e levar para Deus. É tirar a pessoa daqui e levar para Deus. Tem muita gente que diz, mas isso é coisa de evangelista. Cara, na boa. Se você colocar o óculos do evangelho, entendendo que tem muita gente morta, você vai falar, eu preciso falar disso. Eu preciso falar disso. O próprio Paulo dizia, eu olho para esse mundo aqui, parafraseando, né? Só que está ruim demais. Eu preferiria estar lá. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas por causa de vocês, eu acho melhor ficar por aqui ainda. Mas por causa de vocês, para liderar e levar vocês a Deus, eu prefiro ficar por aqui. Caminhar mais tempo com vocês. Existe, sem dúvida nenhuma, também uma mudança. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Ao mesmo tempo que a fé é essa explosão que dá dentro de nós, na compreensão, na aceitação de que o Evangelho é a única salvação, que não é necessariamente um negócio somente racional, mas é algo que eu me entrego de fato, que eu aceito de fato, que eu concordo de fato, que eu me posiciono de fato. Eu estava morto e agora eu estou vivo, e eu vivo por causa de Cristo. O viver que eu vivo agora, vivo na fé em Cristo Jesus. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, Paulo dizia.
Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, porque é a vida de Cristo que vale a pena. E eu ainda continuo achando que nós precisamos nos converter, porque esta vida de Cristo que vale a pena são poucas pessoas que eu tenho visto de fato viver. São poucas pessoas que se desapegaram dos valores do mundo, que deixaram de amar o mundo e as coisas que de fato existem no mundo, para viver a Cristo. E o que eu estou dizendo não são pessoas que abriram mão de tudo o que têm, das suas profissões, e agora se tornaram monges e enclausurados e ficam dentro de um monte de lugares silenciosos, que não faço mais nada, porque eu compreendi que eu não tenho que amar o mundo nem as coisas que estão no mundo. Mas eu entendi que estar no mundo é uma baita oportunidade, tremenda oportunidade. Na verdade é um privilégio gigantesco, porque estar no mundo me faz enxergar que tem um monte de pessoas que continuam perdidas, que estão mortas e precisam de vida. Elas precisam entender o poder de Deus. Elas precisam entender a capacidade que Deus tem, por Ele ser o autor da vida, de dar vida àquele que estava morto. Por isso o Evangelho é o poder de Deus. Porque não há outro Evangelho sendo pregado, porque não há outro Evangelho. O Evangelho que nos dá vida continua sendo o movimento de Deus para conosco. Todas as outras continuam pregando do movimento da gente para com Deus, como se um morto pudesse vir à vida. Um morto não anda, não fala, não se mexe. O morto não pode produzir. E é só em Cristo. Aí você vai ver, por que as boas obras são tão pregadas? Por que a reencarnação é falada? Porque a reencarnação sempre é a segunda época, né? Como eu não fui aprovado, então eu fiquei de recuperação. Eu volto para na próxima tentar dar uma melhorada. E aí tem gente que está anos. Vai jubilar já. Engraçado isso. É sempre o movimento da gente em prol de Deus. Sempre o movimento da gente em prol de Deus. Sempre o movimento da gente em prol de Deus. Só que Deus vira e diz, o poder é outro. O poder do Evangelho é o Deus que veio. Que Deus que veio. Significa que você não pode fazer nada, mas Deus fez. Esse é o poder. A fé é acreditar nisso. Mas ela também nos leva a uma outra coisa. Uma mudança de conhecimento, de estruturação de mente, de valores, de princípios, de conceitos. A fé nos faz agir de forma diferente. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Conhecimento é razão. A fé e a razão caminham juntas. A fé vai estruturar a razão. Significa que eu passo a pensar de forma diferente. Olha o texto que nós lemos de Tito. Houve tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Paulo ele chega dizendo para Tito o seguinte, houve um tempo, cara, que a gente era burro. Houve um tempo que a gente não entendia nada, que a gente era ignorante, insensato, desobediente, vivíamos enganados, que a nossa maneira de enxergar o mundo era uma roubada, que o nosso código moral de princípios e de valores, aquilo que a gente buscava por fazer, na certeza de que receberíamos, era enganação, balela. Nós estávamos estruturando a nossa maneira de enxergar o mundo
totalmente errado e a gente precisa aprender a desestruturar tudo isso. Gosto muito do texto de Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Significa que a mente tem que pensar de forma diferente. E sabe o que mais, gente? Nós vivemos num mundo onde os homens e as mulheres têm questionado, utilizado a mente. E de forma bastante interessante e muitas vezes inteligente, têm questionado os princípios e os valores, aonde a gente chega e diz, está vendo a ideologia de gênero, está vendo a busca desenfreada por uma qualidade de vida melhor, porque estão todos vivendo depressão, estão todos vivendo tudo isso. E a resposta que a gente tem dado, ou é num legalismo, aonde olha para uma questão, você está aí vivendo essa depressão toda, cara, por uma questão certa, séria, você deve estar fazendo alguma coisa errada. Então a mão de Deus está pesando sobre você. Ou então a gente olha e diz, cara, você precisa se amar mais. O seu problema é que você não se ama tanto. A gente trabalha na questão da razão ou na questão das emoções. Mas o que a Bíblia está dizendo é que a gente tem que entender que a fé vai nos levar a um conhecimento diferente. E esse conhecimento diferente, ele tem a resposta para cada pergunta que a humanidade tem feito. Porque a humanidade continua fazendo perguntas, das quais elas não sabem a resposta, porque continuam mortos, e um morto não produz nada. Eu preciso estruturar a minha mente. Eu preciso colocar um óculos diferente. Primeira visão diferente é quando eu entro na minha empresa, eu enxergo que as oportunidades que estão sendo abertas para mim é para eu ganhar mais, para eu ter mais status, para eu adquirir muito mais. Ou se isso não estiver funcionando e estiver machucando a minha qualidade de vida, eu largo tudo isso, vou ganhar menos, mas eu quero uma qualidade de vida melhor. E eu não entendi que quando Deus me colocou onde Ele me colocou, é para que eu tivesse o óculos de entender que tem um monte de gente que continua morto e precisa entender a realidade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu vou fazer com que essas pessoas não só entendam o Evangelho, mas eles vão ter uma estruturação da sua mente de forma diferente, porque a minha função é levar essas pessoas a Deus através da fé e de um conhecimento novo. É que eles pensem de forma diferente. Que eles comecem a enxergar o mundo de forma diferente. Que é por causa desse código moral criado por mortos é que a gente está vivendo do jeito que a gente está vivendo, mas há uma esperança. Nós podemos ser modificados. Nós podemos ser modificados. É entender que o meu velho sistema de fé não funcionou. É uma surpresa triste, mas ela é libertadora. É uma transformação pela renovação da mente. Tem um livro de C.S. Lewis chamado Surpreendido pela Alegria. Ele conta que no dia da salvação dele, foi o dia mais triste da vida dele, porque ele entendeu que tudo aquilo que ele acreditava estava errado. Ele sendo um dos grandes pensadores na Inglaterra, e ainda assim, um dos maiores defensores do ateísmo, ele, quando entendeu a salvação, ele ficou triste. É uma surpresa triste, mas é libertadora. É quando eu reconheço que eu não sou nada, entretanto, eu passo a reconhecer que Deus é tudo.
a minha mente começa a pensar diferente. Eu começo a olhar como eu lido com o dinheiro de forma diferente. Como eu lido com o tempo de forma diferente. Como as minhas ambições não são simplesmente para mim. O próprio Paulo ensina a Timóteo dizendo: escuta, Timóteo, você que está levando essas pessoas a Deus através da fé e do conhecimento, ele diz assim: você vai ensinar os ricos da tua igreja que eles não sejam apegados ao dinheiro. Pelo contrário, sejam conhecidos pela sua generosidade, porque assim eles herdam a salvação. Faça esses caras pensarem de forma diferente. Dê a eles a resposta que eles estão procurando. Porque eles continuam achando que a resposta para a vida deles é a satisfação naquilo que eles conquistam com os seus recursos. Mas não é essa a resposta. A resposta para eles é a generosidade. É mostrar que o Deus dele não é o dinheiro. Que o Deus dele é aquele que lhe deu vida. E ele pode usar os recursos dele para mostrar que ele tem vida. Ensina isso. Faz eles pensarem diferente. Porque a fé produz esse pensamento diferente. Fala para os idosos como eles devem agir. Fala para as idosas como elas devem agir. Ensina os mais novos como eles devem se portar. Ensina os escravos como eles devem ser escravos. Mostra uma maneira de pensar diferente. Gosto de uma citação de um teólogo chamado D.A. Carson. Ele diz: o evangelho é normalmente apresentado não apenas como a verdade que devemos aceitar e na qual crer, mas como o verdadeiro poder de Deus para a transformação. Ele resume no poder, que é a fé, e ele resume na formatação do pensamento. É normalmente apresentado não como a verdade que devemos, não apenas como a verdade que devemos aceitar e na qual crer, mas como o verdadeiro poder de Deus para a salvação. Qual é o resultado de tudo isso? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Paulo, sabe o que você vai fazer? Você é líder, cara. Você vai levar essas pessoas a Deus. O processo é a fé e a razão. E o resultado são vidas transformadas. Os caras passaram a ser piedosos. O que é piedoso? Na cabeça da gente, piedoso sempre se associa a piedade. E piedade é dó. Tenha piedade de mim, tenha dó de mim. Como se a gente tivesse que levar esses caras a serem umas pessoas cheias de dó. A piedade é aquele que vive como um pio. Facilitou, né? Agora você entendeu. Que viver em piedade é viver como um pio. Mas você vai entender quando você entende o que é o oposto do pio. É o ímpio. É aquele que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, e ele é como uma árvore plantada junto às correntes d'água, que as suas folhas não murcham e que no devido tempo dão seus frutos. Eu, quando me mudei para cá, eu fui para a casa do pastor Hari e me disseram que era o jardim mais bonito de Vinhedo. E eu vim de São Paulo, onde eu não tinha nem samambaia em casa. E quando eu cheguei no jardim mais bonito de Vinhedo, eu não sabia como lidar com aquilo, porque eu falava assim, cara, eu vou destruir esse jardim mais bonito de Vinhedo e vai ficar um negócio... Então, eu lembro de sábado, eu agachado
na grama, arrancando fora os matinhos, regando as orquídeas horas e horas durante. Nunca floresceram as orquídeas, porque eu não sabia que regava a cada 15 dias, mas eu regava todo dia, horas e horas, horas e horas. Tinha um pé de groselha. Para mim, groselha era vitaminada Milânia. Eu nunca soube que groselha era uma fruta. E eu confesso que esses primeiros 8 meses que a gente morou lá, foi uma experiência tão negativa que quando eu me mudei, eu disse, na minha casa não vai ter uma árvore, uma planta. E de fato, tudo é concretado lá dentro. Tem uma pata de elefante, é isso, Lu, que chama? Pata de elefante. É a única árvore que a gente tem lá em casa. Pata de elefante. Que é a única planta. O resto não tem nada. Quando eu me mudei para cá, eu tenho ficado apaixonado por esse jardim e pelo que acontece no jardim. Apaixonado. Um sujeito urbano como eu está vendo o movimento de Deus na natureza. Como se uma planta que não é regada, ela morre. E ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas. Esse cara não morre. Ele não morre. A característica de uma planta morta é que as suas folhas não vingam. Eu aprendi que você chega com a unha assim, e eu tenho adorado fazer isso. Você passa a unha aí atrás está verdinho, você fala, está vendo? Está viva. Já as plantas estão tudo verde aí, de tanto que eu estou vendo assim. Está viva. Você tirou a casquinha, ela está verdinha, ela está viva. Está viva. O que ele está dizendo é que essa transformação toda faz o cara viver de forma piedosa. O prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. O cara tem vida. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas. As folhas não murcham e no devido tempo ele dá seu fruto. Que diferença de uma árvore morta para uma árvore viva. Que diferença de um sujeito morto para um sujeito vivo em Cristo Jesus. O desafio da liderança é tirar esse cara daqui e levar para cá. E levar para cá.